Chat, hoje nós vamos reagir ao novo filme. O novo filme Super Mario decepcionou demais, muito fraco. Discordo. Assim, não é melhor que o primeiro. É, meus nobres, Super Mario Galaxy não é melhor que o primeiro, mas também o filme é bom. Não é galera tá dizendo, tá ligado? O primeiro é 10 vezes melhor, óbvio, né? Bom, vamos parar de falar, né? Quem quiser se inscrever aí no canal, se inscreva, fazer um pix pra nós aqui na descrição do vídeo. É isso e bora! finalmente estreou e ele tá dividindo bastante a opinião das pessoas. Chat, eu faço pix porque meu canal não é monetizado, então eu tenho que ganhar renda de alguma forma, né? E se vocês puderem me ajudar, né? Contribuir com o canal pra nós crescer, é isso. Se inscrever no canal também é bom. E eu vou mandar a real, eu queria muito vir aqui tão feliz quanto eu tava na review do primeiro filme, que como vocês sabem, eu gostei pra caramba, mas infelizmente não rolou. Super Mario Galaxy, o filme, me decepcionou muito. Vontade de chorar e morrer. Só isso, vontade de cair aqui. E hoje a gente vai fazer a análise completa do filme. E fica ligado porque o vídeo vai ter spoilers, então assista por sua conta e risco. Mas primeiro, já vai deixar o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter. Ok, então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, quem é inscrito antigo do canal sabe muito bem que eu tenho muito carinho por Super Mario. É um dos jogos que eu mais joguei na minha infância, tenho muitas lembranças incríveis com essa franquia e até por isso que eu gostei tanto do primeiro filme e ainda acho que ele tá ali reinando junto com os filmes do Sonic no posto de melhores adaptações de videogame pro cinema. O primeiro filme do Mario é bom pra caralho, então logicamente eu tava muito hypado pro segundo filme. Pelo menos até as notícias sobre ele irem saindo e o meu hype em cima dele diminuindo com o passar do tempo. As minhas expectativas foram de muito boas para um filme focado em Mario World, com uma aventura simples e divertida na Terra dos Dinossauros, para muito... Isso é legal. Assim, eu nunca joguei, nunca vi nada de Star Fox, mas... preocupado desse filme que carrega o título de Super Mario Galaxy ser apenas um amontoado de easter eggs aleatórios piscando na sua tela a cada 2 minutos. Tô sentindo um cheiro de merda. Eu fui ver esse filme com muito medo, mas torcendo pra quebrar a cara e me deparar com o filme mais divertido do ano, até porque é pra isso que a gente assiste um filme do Super Mario, pra se divertir. E infelizmente, ele decepcionou, e decepcionou com força. Tipo, ele não é uma bomba, mas também não chega nem perto do quão bom ele poderia ser. Sabe quando você vai comer um biscoito recheado e aí tu abre o pacote e o biscoito tá murcho? Caralho, que merda! Discordo. Esse foi o sentimento que eu tive assistindo Super Mario Galaxy, o filme. E agora eu vou te explicar por quê. Super Mario Galaxy, o filme, começa algum tempo depois do Mario e do Luigi salvarem o Brooklyn e o reino dos cogumelos das conspirações do Koopa. Biel, para de falar Koopa, é Bowser, fala Bowser. Ah, vai pro caralho. Dá uma sugada aqui na minha rola, dá? O filho do Koopa, o Bowser Jr. tenta libertar o seu pai, mas primeiro ele sequestra a princesa Rosalina, a mãe das estrelas, para que assim que ele tiver resgatado o seu pai, Bowser Jr. e Koopa drenem o seu poder para que juntos eles consigam dominar o universo. Então cabe aos irmãos Mario e a princesa Peach resgatarem a Rosalina e salvarem o universo. E seguinte, vamos começar falando dos pontos positivos do filme. A animação disso aqui é uma parada insanamente foda. O filme é muito belo e conta com visuais absurdos que recriam cenários apresentados tanto nos games mais recentes quanto dos games mais clássicos da franquia. Mas pra mim a fotografia do filme brilha principalmente quando ela dá foco no núcleo do espaço, onde temos planos muito bonitos que você pode facilmente tirar uma print e usar ele de papel de parede no seu computador ou celular de tão magnífico que o visual desse filme é. Os planetas então são um show à parte. O planeta Bowser é o meu favorito e ele tinha um baita potencial para nos render cenas memoráveis, pois o cenário é muito maneiro. Mario Galaxy, o filme, é bonito pra caramba, isso aqui é indiscutível. Kojima, o que você fez? Ainda falando em animação, as cenas de ação são muito boas também. O que falta, digo
dimensão e peso se tratando de escrita, sobra em quesitos de criatividade e coreografia. As cenas são muito bem 2029, pensadas né, e buscam explorar o máximo Será da que eu vou fazer habilidade de batalha? cada personagem e toda a bizarrice que aquele mundo 2029, maluco e caricato 2029 de tá Super Mario tentando. tem pra te oferecer. Um guarda-chuva. Tá velho. Talvez não sei solteiro ainda. Né? Na mão de uma pessoa Demora. normal é só um guarda-chuva, mas na mão da Peach, aquela porra. Churrasco, que é churrasco? Começa com Seara. Porra, vira praticamente o bastão mágico do Goku de tão over que ele é. A Peach, inclusive, tá bem apelona nesse filme e, na minha opinião, ela protagoniza a melhor cena de ação, que é a batalha no Cassino do Sapão do Super Mario 2. Os caras não tiveram nenhum pudor de colocar a Peach praticamente sozinha, macetando um cassino inteiro na porrada, na mesma vibe do Neo em Matrix Reloaded. Visualmente falando, a cena é bem legal. As batalhas do filme, como cortes isolados, são muito empolgantes e bem feitos. O próprio primeiro ato já começa com uma baita pancadaria frenética entre o Bowser Jr. e a Rosalina. Essa batalha é muito boa não só pelo visual e pela coreografia, mas também porque essa é uma das O terceiro filme tem a obrigação de aparecer o Waluigi e o Wario. Tem a obrigação de aparecer. poucas batalhas do filme onde de fato existe um peso e uma carga dramática em torno daquele momento. E isso acontece por conta da história da Rosalina, que tá tentando proteger as estrelas que são seus filhos, e graças à história do Bowser Jr., que só quer recuperar o pai dele de volta. E por falar em Bowser Jr., Copinha! Pai, pra o mim pai dele o foi comprar Copinha é o cigarro, né, grande cara? destaque do filme. Ele é Ele era carismático, fofo Comprar e ao cigarro e mesmo nunca mais tempo voltou. bem ameaçador como vilão. Em alguns momentos ele consegue ser mais casca-grossa do que o próprio Koopa, que nesse filme, inicialmente, ele tem uma jornada de arco bem esquisita. Após passar tanto tempo preso com o Mario, o Luigi e a Peach, o Koopa meio que entra numa jornada de redenção, onde ele tenta mudar pra se tornar uma pessoa melhor. E como eu falei, eu achei muito estranho de início o Koopa agindo como um cara bonzinho, sendo amiguinho de todo mundo. Mas quando temos a virada de chave e o filme mostra qual vai ser o verdadeiro arco do Koopa nessa história, eu comprei Não vou demais a dar ideia. spoiler pra quem não assistiu. Vai lá assistir. Pois ela era muito boa. No meio do filme, o Bowser Jr. consegue resgatar o Koopa e ele fica o tempo todo tentando impressionar o papai, até porque ele é o ídolo máximo do Copinha. Então ele vai fazer de tudo pra deixar o seu pai orgulhoso do garoto malvado que ele se tornou. Então ele vai fazer um planeta inteiro cheio de maquinários, armas e bombas. Vai tomar conta do exército do Koopa na ausência dele. Vai sequestrar uma princesa. Ele vai seguir os passos malignos do pai, só que com toda aquela ótica inocente e infantil que uma criança tem. Até por isso ele consegue ser fofo e ameaçador ao mesmo tempo. Já em contrapartida, o Koopa não se considera um bom pai. Ele acha que foi muito ausente, ele não deu tanta atenção pro seu filho quanto deveria, e agora que ele mudou de mentalidade, ele quer recuperar o tempo perdido. Ele quer ser um bom pai pro Bowser Jr. e viver momentos inesquecíveis e felizes com o seu filho. E pra isso acontecer, ele vai ter que jogar toda a amizade que ele tinha com os irmãos Mario no lixo e voltar a ser o Koopa boladão raiz que taca fogo em tudo e que adora sequestrar princesas de vestido rosa. Puta merda, cara! É uma ideia de plot muito interessante e que não só dá uma profundidade pro enredo, como também dá camadas muito importantes pro personagem do Koopa e dá todo um peso pra relação que ele tem com o Bowser Jr. Esse é um dos poucos núcleos no qual o roteiro tenta desenvolver alguma coisa. Tanto é que a batalha final de Super Mario Galaxy, o filme, só tem um pouquinho de carga dramática, um pouquinho, graças à relação do Koopa com o Koopa Jr. Infelizmente o roteiro não trabalha a relação dos dois de uma maneira mais intensa e focada, até porque se isso tivesse acontecido, a batalha final de Mario Galaxy teria uma atmosfera muito parecida com a batalha final de Transformers One, e eles tentaram fazer algo semelhante aqui. Vocês assistiram, chat, esse filme? Transformers One? Não tiveram o mesmo resultado porque o roteiro preferiu perder tempo criando fanservice barato do que em desenvolver a história que ele estava construindo. Mas vamos com calma. Mario 2 também removeu da trilha sonora aquelas músicas licenciadas genéricas que tinham no primeiro filme. Obrigado, Deus! A franquia do Super Mario é lotada de músicas lendárias, então não tem razão pra você ficar comprando musiquinha genérica famosa, sendo que você tem um arsenal infinito de hostes incríveis escritas diretamente por Mozart nas suas mãos. Toda a trilha sonora de Mario Galaxy, o filme, é composta por versões épicas das trilhas dos jogos, então eu nem preciso falar mais nada. Elas dão uma atmosfera perfeita
de um mundo mágico e colorido que uma história de Mario precisa ter. Isso foi um baita acerto da produção. E bom, esses foram os pontos positivos de Super Mario Galaxy, o filme. Agora, os pontos negativos, eles são bem graves. E todos eles estão ligados a um ponto específico que é crucial na construção de um filme. O roteiro! Caramba, eu imitei o jacaré do Donkey Kong sem querer. Vamos lá. O primeiro filme do Mario, que eu acho muito bom, ele tem um super enredo? Não, é uma trama bobinha, padrão de uma história do Super Mario. Alguém foi sequestrado, vamos embarcar em uma aventura pra salvar essa pessoa. Sim, a história é muito básica e ainda assim o roteiro possui alguns problemas. Temos tramas que o roteiro apresenta, mas não desenvolve. Eventos que acontecem pelo motivo mais besta do mundo. O mundo das sombras é um pouco subutilizado, porém você consegue relevar esses problemas, não só por ter em mente que aquilo é um filme do Mario e você não precisa necessariamente levar tudo tão a sério, mas principalmente porque os acertos do roteiro são maiores que seus erros. A apresentação e exploração do reino dos cogumelos é incrível. A jornada de desenvolvimento do Mario, com ele deixando de ser um carinha comum para se tornar um herói, é bem feita. A relação dele com o Luigi é o coração do filme. É muito bonita, bem trabalhada e funciona pro ponto de catarse que temos no final do filme. A jornada do Donkey Kong também é maravilhosa. O Koopa é um vilão brabo. Toda a interação desses personagens é divertida e principalmente na aventura desse filme, que é a verdadeira graça dos jogos do Mario, é muito maneira. Claro que não é algo de outro mundo, tudo é trabalhado da forma mais básica e simples possível, mas o básico também funciona e o simples também emociona. E esse é o caso do primeiro filme do Mario. O público geral amou essa porra. O filme tem muito coração. Eu achei fofo, foi bem. Já esse segundo filme, ele não chega nem perto do que foi o primeiro. Ao começar que esse filme se chamar Super Mario Galaxy é um baita de um erro. Esse nome tem muito peso e ele representa um marco na franquia de jogos do Mario. Logo, você meter esse nome em uma animação, você não só joga uma responsabilidade... Vocês jogaram o chat Super Mario Galaxy? Eu nunca joguei. Insana em cima da produção, como também fica impossível você não comparar o filme com o jogo. E conforme você vai assistindo, fica cada vez mais evidente que os caras só escolheram esse nome pra conseguirem atrair a atenção do público. Pois de Mario Galaxy, isso aqui tem a Rosalina, o próximo deveria se chamar então Mario Super Mario Odyssey. Será que os caras têm o design de Super Mario Odyssey? O Observatório de Cometa, todos esses devem ter 5 minutos de tela. Não, nunca joguei Super Mario Odyssey. É Odyssey? Acho que é Odyssey, né? Agora, tô na dúvida. Tô falando merda, se estiver falando merda, podem me xingar aí à vontade, tá liberado de xingar. O castelo sendo abduzido e o filme se passa no espaço. É isso. O resto é uma maçaroca gigante onde tudo é misturado, nada tem foco, nada faz sentido e nada é desenvolvido da maneira como se deve. A narrativa desse filme é um caos, pois nada tem um foco específico. O filme não sabe aonde ele quer chegar, ele não sabe ir de um ponto A a um ponto B. Eu sei, do início ao fim. O filme não sabe construir um caminho para desenvolver a sua aventura e seguir esse caminho de uma forma linear para evoluir a sua trama de uma maneira natural. Na verdade, todo o campo de aventura desse filme é uma completa bagunça onde coisas aleatórias acontecem e elas resultam em outras coisas que não fazem sentido ou que não possuem nenhuma conexão narrativa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Um momento em que tá todo mundo no espaço e aí o Bowser Jr. transforma geral em bebê e aí tem toda uma sequência completamente gratuita de referência a Yoshi Island que nada agrega pra trama principal. Tá vendo geral indo salvar a Rosalina no espaço pra do nada a trama parar para termos uma cena de 4 minutos do Yoshi protegendo os irmãos Mario bebê enquanto ele foge do T-Rex do Mario Odyssey. A ideia da cena é legal? Sim, ela é legal, principalmente se esse aqui fosse um filme do Yoshi, coisa que ele não é. É a história do Mario no espaço tentando salvar a Rosalina. Dito isso, como é que essa cena se encaixa na narrativa do filme? No que foi que isso agregou pro desenvolvimento da história que estava sendo contada? E esse é o principal problema desse filme. Toda a cadeia de acontecimentos não existem para compor a trama, para construir a história que está sendo contada. Na verdade, todo esse filme é escrito com a única intenção de criar easter eggs e criar referências. Nem fudendo. Tudo fudendo. E o ruim de fazer esse tipo de coisa é que o filme praticamente fica
fica sem nenhuma estrutura narrativa, pois não parece que ele tá tentando te contar uma história, te apresentar uma aventura. Parece mais que ele só tá te mostrando um compilado de cenas legais que isoladamente funcionam por conta da estética, mas que juntas elas não se conectam. É tipo tu assistir o Sonic lutando contra o Robotnik no Sonic 1, e a cena seguinte é o Sonic e o Shadow virando amigos e partindo para salvarem a Terra juntos sem nenhum contexto. Isso acaba impactando principalmente nos personagens que meio que só ficam andando sem ter muita coisa pra fazer, pois eles praticamente não possuem desejos ou dilemas para serem trabalhados. Na verdade, engano meu. Os personagens possuem dilemas e conflitos internos, porém o roteiro não trabalha isso. A história do Yoshi, o medo do Luigi, o medo do Toad de ser substituído, a história tá ali pedindo, implorando pra ser desenvolvida, mas o roteiro não desenvolve. Preguiça do caralho! E quando o roteiro é desenvolvida, mas o roteiro não... Pikachu vai lutar com Copa. desenvolve. Preguiça do caralho! E quando o roteiro... Não sei se tivesse edição do Pikachu aí, velho, mas... se ele tivesse adicionado personagens de outras franquias, além do que eles adicionaram, que é o Fox, que propõe a desenvolver uma trama, ou essa trama é esquecida no meio do caminho, como é o caso do romance do Mario com a Peach, que é apresentado no início, tem uma ceninha no segundo ato e depois todo mundo como a Nintendo diz, eles são só amigos, então whatever. Esquece que isso existiu. Então eles não desenvolvem a trama direito. O drama da Peach com a Rosalina, que é inteiramente resumida a uma cena. Sim, a principal reviravolta do filme só possui uma cena. E aí quando temos um momento que era pra ser o clímax desse núcleo, você não sente droga nenhuma, pois você mal conhece a Rosalina, já que a coitada passa o filme inteiro dentro de uma cela e se ela teve 5 minutos de tela foi muito. E se lembrarmos que esse filme se chama Super Mario Galaxy, é aí que esse ponto da Rosalina se torna ainda mais problemático. O Kamek tem mais tempo de tela que ela nesse filme. Porra, é pica! Fora a porrada de personagens que simplesmente aparecem e desaparecem do nada ao longo do enredo. O Birdo tá aparecendo na capa, não é? Então, eu acho que se juntar o filme inteiro, ele deve ter aparecido por 1 minuto. Tudo é apresentado de uma forma tão superficial e barata que isso aqui soa mais como uma grande peça publicitária dos jogos do Mario do que como um filme de verdade. Sabe aquelas aberturas de jogos que possuem uma cinemática maneira pra caramba? Tem um monte de explosão, batalha, maluquice, onde tudo é construído não com a intenção de fazer sentido, mas sim com a intenção de apresentar aquele produto pro consumidor e te atrair pra jogar aquele jogo? Pois é. Isso é Super Mario Galaxy, o filme. Uma grande propaganda da Nintendo de 1h30 disfarçado de filme. Que tristeza. Mario Galaxy, o filme conta com uma animação lindíssima, visuais incríveis, uma trilha sonora absurda e cenas de ação que isoladamente impressionam pela sua qualidade de filmagem e criatividade. As cenas desse filme como cortes pra TikTok funcionam muito bem. Não à toa a cena do Yoshi andando pelo Brooklyn tá viralizando, pois ela realmente é muito bonitinha. Agora, como cenas de um filme que possuem uma colagem, uma ordem de acontecimentos, linha narrativa, estrutura, enredo, apresentação, desenvolvimento e conclusão, Super Mario Galaxy, o filme, é uma produção desprovida de coração. As suas cenas são tão vazias quanto a sala de troféus do Atlético Mineiro. Que isso? Cara. O que é triste demais, pois Super Mario Galaxy tinha tudo pra ser um dos melhores filmes do ano e infelizmente ele não chegou nem perto disso. O primeiro filme do Mario dá uma surra nesse aqui. Como eu falei no início do vídeo, ele não é uma bomba e muito menos chega a ser inassistível como outras produções bizarras que normalmente eu costumo trazer aqui pro canal. Só que o potencial que esse filme tinha era tão grande e ele poderia ter sido tão melhor que é praticamente impossível eu não ficar frustrado com o material que eu assisti. Pra mim é uma das maiores decepções do ano, eu realmente acreditava nesse filme. Dito isso, nota 5. Bom, chat, eu dou 8 de 10 nesse filme. Eu posso lembrar. Mas assim, não é melhor que celular, compre agora, chega amanhã. Na Shopee, não é melhor que o primeiro 10 vezes melhor. Só hoje, na compra de humorista, tu leva 1,5. Bom, é isso, né? Tô ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Valeu. Falou.